Partido Democrata, do passado racista ao Partido dos Negros e Latinos. Olá, eu sou Fernanda Forgerini e essa é a história do Partido Democrata, o partido do candidato Joe Biden. Pode parecer não fazer nenhum sentido como começa essa história, e talvez por isso mesmo ela seja tão interessante. Pode parecer um conto de terror, mas o fato é que o Partido Democrata nasceu racista, apoiador de supremacistas brancos, defensor de impostos baixos e da pouca intervenção estatal na economia. Se estivéssemos em 1800 e pouquinho, sim, Donald Trump seria o candidato dos sonhos do Partido Democrata, mas 200 anos não são 200 dias. Nos anos 2000, o partido fez história. Em 2008, elegeu o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, Barack Obama. Em 2016, lançou a primeira mulher com chances reais de chegar à presidência. E em 2020, os democratas têm uma mulher negra como candidata ao posto de vice-presidente. Sim, os partidos mudam. E não há dúvida, o Partido Democrata de hoje é um partido muito melhor que o Partido Democrata em sua origem. O que a gente vai contar aqui é um pouco da história dessa bem-sucedida autocrítica, ou seja, de como os democratas deixaram de ser um partido de escravocratas para se tornar um lugar de progressistas, como Bernie Sanders e Alexandre Ocasio-Cortez. Em 1828, o maior partido dos Estados Unidos, o Democrata Republicano, nada a ver com o republicano que conhecemos hoje, estava fraturado. Uma corrente auto-intitulada Democrata fazia campanha para Andrew Jackson. Outra, a dos nacionais republicanos, ou como eles gostavam de se chamar, os anti-Jackson, queria a reeleição do então presidente John Quincy Adams. E sim, Jackson e Adams eram do mesmo partido. Jackson, que havia perdido 4 anos antes para Adams em uma eleição decidida pelo Congresso, nós já explicamos em que situação a eleição nos Estados Unidos é decidida pelo Congresso. Está neste vídeo aqui do lado. Com a vitória, seus apoiadores fundaram o que hoje conhecemos como Partido Democrata. Foi uma vitória marcante e com resultados que perduraram. Dessa eleição até 1860, o partido só perdeu 2 eleições. A plataforma dos democratas de antanho, que era a intervenção mínima do governo na economia, uma forte autonomia dos estados da federação em relação ao governo federal e a mais importante, os escravos como mão de obra. A escravidão era generalizada, em especial no sul do país, onde as monoculturas dominavam a agricultura e os democratas eram muito fortes. A ascensão de um anti-escravista como republicano Abraham Lincoln em 1861 fez com que os estados do sul declarassem independência, e assim dando início à Guerra Civil Americana. O conflito durou de 1861 a 1865. A guerra foi vencida pelo norte e a escravidão abolida. Isso reforçou ainda mais a posição dos democratas do sul, já que eles defendiam que Washington interferisse o mínimo possível nos estados. Entre o final da guerra de 1865 até a eleição de Woodrow Wilson em 1912, os democratas só conseguiram ocupar a Casa Branca por 8 anos. Neste período, no entanto, o partido começa a sofrer influências progressistas. Em 3 oportunidades, o deputado William Jennings Bryan tentou a presidência e perdeu. Além de candidato democrata, Bryan também foi indicado pelo Partido do Povo à presidência, conhecido como populista, agrário e de esquerda. Após a derrota de Bryan em 1896, o partido se fundiu aos democratas. Em 1912, essa corrente mais progressista, que defendia medidas como o fim do trabalho infantil, uma maior intervenção do governo na economia, conseguiu impor o seu candidato e vencer a eleição com Woodrow Wilson. Ele implementou políticas como a regulação de grandes empresas e chegou a indicar Bryan secretário de Estado, que é o cargo responsável pela política externa dos Estados Unidos. A feroz oposição republicana, que passava a defender os interesses de grandes corporações, e os efeitos políticos da Primeira Guerra Mundial minaram a popularidade de Wilson. E assim, o partido perdeu a eleição de 1920 de lavada. Nos anos 1920, os Estados Unidos contavam com um forte movimento de operários,
influenciados por uma tradição anarquista do século XIX e pela Revolução Russa. Não por acaso, o grande repórter da Revolução de 1917 é um comunista norte-americano, John Reed, autor do livro 10 Dias que Abalaram o Mundo. A crise da Bolsa de Nova York de 1929 e o fracasso da resposta liberal do Partido Republicano levaram, em 1932, o democrata Franklin Delano Roosevelt ao poder, com apoio, inclusive, de parte dos socialistas norte-americanos. Ele põe em prática, então, o New Deal, uma proposta de intervenção forte na economia, com investimento em obras públicas e distribuição de renda para os desempregados. O New Deal mudou fundamentalmente a economia norte-americana e levou os republicanos definitivamente para a defesa do Estado mínimo. Roosevelt foi reeleito 2 vezes e ficou no cargo até morrer, em 1945. Seu vice, Harry Truman, que foi o responsável pela decisão de lançar as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki na Segunda Guerra Mundial, assumiu e foi reeleito, garantindo assim 20 anos de democratas no poder. Houve então 2 mandatos do anticomunista Dwight Eisenhower, o Ike, e o Partido Democrata voltaria à Casa Branca ao ganhar as eleições de 1960 com John Kennedy. Nesta época, a Guerra Fria escalava de uma maneira intensa, e o anticomunismo era uma bandeira comum de democratas e de republicanos. Em 1963, Kennedy foi assassinado, e seu vice, o texano Lyndon Johnson, assumiu o cargo. Nessa época, o movimento de direitos civis pelo fim da segregação racial nos Estados do Sul, que, lembre-se, eram controlados em sua maioria pelos democratas, era bastante ativo. Em uma vitória da ala mais progressista do partido, Johnson consegue aprovar, em 1964, uma nova lei de direitos civis, proibindo a discriminação com base em gênero, raça, sexo, religião ou origem. A lei desagradou justamente os eleitores que formavam a base social dos democratas em seu início, os brancos com pouca escolaridade do Sul. O movimento dos direitos civis e a lei aprovada por Johnson deram empurrão final em um movimento que já tinha dado seus primeiros sinais. Entre 1968 e 1988, com exceção de 1976, os democratas perderam sistematicamente os estados do Sul, ou para candidatos republicanos ou para segregacionistas. Em 1976, Jimmy Carter, até então governador do estado da Geórgia, venceu por pouco a eleição contra Gerald Ford, que havia assumido a presidência após a renúncia de Nixon no escândalo de Watergate. O fato de Carter ser do Sul ajudou a reconfigurar o mapa eleitoral. Carter fez um governo bastante progressista. Ele foi responsável, por exemplo, pelo acordo de paz de Camp David entre Egito e Israel. Carter também cobrou o respeito aos direitos humanos mundo afora, inclusive no Brasil, mas o democrata enfrentou um vendaval na economia e na área internacional. Carter governou durante o choque do petróleo nos anos de 1970, o que desestabilizou a economia norte-americana e levou a inflação a 2 dígitos no final da década. Sua atuação na crise de reféns do Irã, em que comandou uma operação frustrada para resgatar norte-americanos presos no país persa, fez sua popularidade despencar. Os republicanos lançam o ex-galã, campeão da propaganda anticomunista Ronald Reagan à presidência. Reagan vence e adota um programa neoliberal que reduz os gastos do governo em áreas sociais e os faz explodir na área militar. A crise soviética de 1980 fortalece seu discurso e ele elege seu sucessor, George Bush pai. Bush tem de lidar com descontrole de gastos e não se reelege. Em 1992, vence o governador democrata do Arkansas, Bill Clinton. Na era Clinton, a globalização se acelerou, o que traz repercussões políticas e econômicas até hoje.
Apesar da alta popularidade, Clinton sofreu uma perseguição política incansável de um procurador, Ken Starr, e quase caiu em decorrência de um escândalo sexual. Clinton entregou o cargo ao republicano George W. Bush, o Bush filho, ao final de 2 mandatos. Sem o voto do branco do Sul, que havia sido sua força desde o surgimento, os democratas passavam a depender cada vez mais dos votos dos negros, dos latinos e dos imigrantes, que sofriam cada vez mais pelos efeitos da política de Estado mínimo implantadas pelos republicanos desde Reagan. Quando chegou a eleição de 2008, mesmo ano da pior crise econômica desde 1929, um carismático senador negro de primeiro mandato viu uma chance. Com uma campanha cuja palavra central era hope, esperança em português, Barack Obama se tornou o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Então, em 20 de janeiro de 2009, Obama e seu vice Joe Biden tomaram posse. Enquanto lidava com os efeitos da crise de 2008, Obama fez mudanças fundamentais na política externa do país. Uma das mais notáveis foi no final de seu governo, com a reaproximação com Cuba. A foto de Obama cumprimentando o então líder cubano Raul Castro durante uma reunião de cúpula entrou para a história. Mas Obama não foi exatamente uma maravilha. O país continuou envolvido em operações no Iraque e no Afeganistão. Apoiaram alguns dos piores episódios da Primavera Árabe, fortalecendo grupos reacionários na Líbia e no Egito. E pior de tudo, apoiando rebeldes sírios ligados à Al-Qaeda na guerra civil do país. Também sob Obama, os Estados Unidos espionaram descaradamente a presidente Dilma Rousseff, fato revelado por Edward Snowden. Obama ficou 8 anos no cargo e, em 2016, sua adversária nas primárias e ex-secretária de Estado Hillary Clinton parecia ser a favorita para garantir a candidatura democrata. E ela era a favorita, pelo menos do establishment do partido. Só faltava combinar com os russos, no caso, os eleitores. O senador progressista de Vermont, Bernie Sanders, disputou a indicação com Hillary e mobilizou milhares de pessoas pelo país, simbolizando o desejo de renovação e crítica à direção do partido, fortemente ligado ao mercado financeiro e a grandes empresas. Com Sanders, o partido iria mais à esquerda. Com ele, a palavra socialismo, quase no sentido europeu de social-democracia, deixava de ser um palavrão. A direção do Partido Democrata manobrou forte e Hillary acabou vencendo a disputa interna. Todas as pesquisas apontavam larga vantagem de Hillary, que enfrentava o empresário Donald Trump, que representava a ultradireita do Partido Republicano, contra a ultradireita com uma candidata de centro, com experiências gigantescas, branca e com forte trânsito entre os eleitores negros e latinos. Hillary parecia imbatível. Pelo menos, as pesquisas diziam isso. Faltou combinar com os eleitores. Em uma campanha marcada por fake news, Trump triunfou. Venceu no Sul, como era de se esperar, mas também surpreendeu nos estados do Norte. Com seu discurso falastrão, misógino e cheio de ódio, o empresário galvanizou a insatisfação dos brancos e de baixa escolaridade dessas regiões industriais, muitos deles vivendo de subempregos. Depois que a globalização dos anos 1990 levou as fábricas embora. Bom, chega 2020 e os democratas têm a missão civilizatória de derrotar Trump. Sanders lançou-se novamente candidato, mas o comando político democrata novamente jogou pesado e forçou um candidato de centro, parecido com Hillary, só que homem, Joe Biden, ex-vice de Obama. Como vice, ele escolheu uma de suas adversárias nas primárias, a senadora negra pela Califórnia, Kamala Harris. Biden, branco, velho conhecido dos eleitores, é a esperança democrata de recuperar os estados do norte perdidos em 2016 e, quem sabe, alguns do sul.
E é assim que os democratas, em quase 200 anos, passaram de partido escravocrata ao partido que se pretende representante de minorias, mulheres, negros, latinos e comunidade LGBT. Esses grupos serão suficientes para tirar a Casa Branca das mãos dos mais reacionários republicanos? Ou será que, na hora H, vai faltar nesse discurso uma pitada de classe social ou do socialismo de Bernie Sanders? Agora, entre a gente, Partido Democrata de hoje, se joga! A história do Partido Democrata é o terceiro vídeo de uma série que Opera Mundi está produzindo sobre as eleições dos Estados Unidos. Acompanhe todo o conteúdo com a gente e até a próxima!